Até agora não entrou a galera que são os alunos, né? Mas tudo bem. Galera que vai fazer prova. E aí, moçada, cadê? Manda pergunta aí. Manda pergunta aí de jurisdição, vai. Vamos lá, galera. Quem não for aluno também quiser mandar, manda aí. Moçada. Cadê? Pergunta. E aí, moçada, cadê a pergunta? Não tá aparecendo nada aqui para mim de pergunta. Vamos, galera. Ninguém mandou um joinha aí. Ih, mas tá muito devagar. Barachão. E aí, Mariana, tudo bem? Como é que tá? Galera, que vai fazer prova amanhã, mande dúvidas, mande dúvidas. Cadê? Entra todo mundo, só não entra o aluno que pediu para fazer para tirar dúvida para a prova de amanhã. Até a Fernanda Nicolau entrou. Vem tirar dúvida, Fernanda, de jurisdição constitucional? Entra todo mundo, só não entra o aluno que pede para tirar dúvida. Dá o Barachão. Fala, Barachão. Bom, enquanto ninguém pergunta nada da matéria de manhã, quiser perguntar, conversar sobre outra coisa, manda aí. Fala. Enquanto a galera não chega. Deixa a moçada chegar. Faço sim, Mariana. Faça um resuminho sim, tá? Vamos marcar, vamos combinar. Qual parte da matéria que você gostaria? Coloca aí. Chegou Luan, grande Luan.
Resumo do semestre todo em 10 minutos, Barachão. Não tem jeito. Possível. Vamos lá, Luan. Puxa o bonde aí das dúvidas, cara. Vamos, moçada. Nada, nada, nada. Galera. O Luan está falando aqui que está com dúvida em relação à diferenciação da ADI e da ADPF. Beleza, Luan. Especificamente algum ponto, sim? Ou no geral mesmo? Porque a grande questão é que a ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, o que elas têm de igual? O legitimado ativo, aqueles que podem propor a ADI e a ADPF são os mesmos, né? São aqueles do artigo 103 da Constituição. Entretanto, o que vai diferenciar a ADI e a ADPF, principalmente, é justamente o parâmetro e o objeto. O parâmetro da ADI é todo aquele bloco da constitucionalidade, ou seja, tudo aquilo que está no andar constitucional. Então, claro, aquilo que está no andar constitucional, obviamente, vigente, né? Claro. Então, são todos os artigos da Constituição, bem como emendas constitucionais que tenham artigos não integrados ao corpo da Constituição, tratados internacionais que tenham status de normas constitucionais, porque entraram ponto com, parágrafo 3º do artigo 5º. Então, esse é o bloco da constitucionalidade. Então, isso tudo serve de parâmetro para uma ADI. Qualquer violação a algum desses pontos, Constituição, emendas constitucionais ou tratados internacionais que têm o status de norma constitucional, tudo isso serve de parâmetro para uma ADI. Já a ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, já não será todo o bloco da constitucionalidade que pode ser parâmetro, mas apenas aquela parte que é referida como preceito fundamental. E o que é o preceito fundamental? Bom, a Constituição não fala o que é um preceito fundamental, a Lei 9882 também não vai me falar o que é um preceito fundamental, então fica a cargo de quem? Fica a cargo da jurisprudência e da doutrina. O que a gente tem, de certa forma, desenhado, é que os direitos fundamentais, os princípios fundamentais, aqueles temas que estão petrificados na Constituição, as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º, que os princípios constitucionais sensíveis, que esses temas, eles são normas de preceito fundamental. Então, uma violação a esses dispositivos permite a propositura de uma ADPF. Então, perceba, a ADI, ela tem o parâmetro extenso, toda a Constituição, emendas constitucionais, tratados internacionais, tudo isso serve de parâmetro para a ADI. Já a ADPF não é tudo, apenas aquela parte que é entendida como preceito fundamental. Então é bem mais estreito o parâmetro de uma ADPF. Legal. Beleza, Débora, eu vou falar do princípio da subsidiariedade, tá? Segue comigo aí que eu vou chegar nesse ponto. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui para quem está chegando agora? Diferenciando a ADI da ADPF. A ADI, então, ela tem esse parâmetro mais largo, porque toda a Constituição, emendas constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos, que tem o status de norma constitucional. Tudo isso pode ser parâmetro de uma ADI. O que é o parâmetro? Parâmetro é a norma violada, aquela que pode ser violada e serve para controle de constitucionalidade.
Eu acho que a gente já sabe, porque afinal de contas é matéria batida. Então o parâmetro da ADI é largo, é extenso. Já o parâmetro da DPF é mais curtinho, porque é apenas aquele fecho entendido como norma de preceito fundamental. Direitos fundamentais, princípios constitucionais sensíveis e temas petrificados, basicamente. Quem define? Doutrina e jurisprudência. Agora, o objeto da ADI, um pouquinho, estou me incomodando, o objeto da ADI, o que é o objeto? O objeto é o elemento violador do parâmetro. O que pode ser objeto de ADI? Objeto de ADI, lei federal, lei ou ato normativo federal, ou então lei ou ato normativo estadual. Apenas esses podem ser objeto de ADI no Supremo Tribunal Federal. E lembrando, lei ou ato normativo federal ou estadual, mas pós-constitucional, ou seja, posteriores ao parâmetro. Por quê? Porque se for uma lei ou ato normativo anterior ao parâmetro, suponhamos uma lei de 1987, que é anterior a todo e qualquer parâmetro possível, ela não pode ser objeto de ADI, porque já não será caso de inconstitucionalidade, mas será caso de não recepção. Então, por exemplo, nós vimos a notícia recente que o STF, a mídia disse assim, mas disse errado, que o STF declarou inconstitucional o dispositivo do Código de Processo Penal que não permite a condução coercitiva. Na verdade, ele não declarou inconstitucional. Por quê? Porque o dispositivo do Código de Processo Penal é anterior à Constituição. Então, o que o Supremo fez foi declarar não recepcionado o dispositivo do Código de Processo Penal. Ok? Então, voltando. O objeto da ADI, lei federal, lei ou ato normativo federal ou estadual, municipal não entra, e mesmo assim pós-parâmetro, não pode ser anterior ao parâmetro. Se é anterior ao parâmetro, poderá ser caso de ADPF, beleza? Bom, já a DPF, por outro lado, ela pode ter como objeto todo e qualquer ato do poder público. Então, a DPF ela pode ter como objeto lei federal, estadual, municipal, ato de preceito primário, mas também atos de preceito secundário, e inclusive decisões judiciais. Por exemplo, na questão da greve dos caminhoneiros, o que foi utilizado para tentar impedir que a greve continuasse? Uma DPF. Por quê? Qual foi o objeto? O objeto foi decisões judiciais que estavam autorizando a greve. Uma decisão judicial jamais poderia ser objeto de uma DI. Eu jamais poderia propor uma DI para que se declarasse uma decisão judicial inconstitucional. Mas uma DPF é possível. Por quê? A DPF ela é válida para o questionar de atos do poder público, como uma decisão judicial. Então, olha que interessante. A ADI ela é uma pirâmide invertida. Por quê? Porque ela tem uma base, digamos, ela tem o topo largo, porque no topo eu tenho o parâmetro, porque toda a Constituição, mas ela vai ter uma base mais estreita, porque só dois elementos, ato normativo e leis federais e estaduais, que podem violar qualquer ponto do bloco da constitucionalidade. Então eu posso propor uma DI. Já a DPF, não. A DPF é apenas aquele ponto considerado preceito fundamental, entretanto, qualquer ato do poder público que viole esses preceitos fundamentais. Então, o parâmetro da DPF é mais estreito, mas, por outro lado, o seu objeto é muito mais largo. Por quê? Todo e qualquer ato do poder público violador de preceito fundamental. Então, observe, não cabe uma ADI no Supremo Tribunal Federal para que se declare uma lei municipal inconstitucional. Por quê? Porque o objeto de ADI é apenas lei e ato normativo federal ou estadual. Entretanto, cabe uma ADPF no Supremo para questionar uma lei municipal, porque lei municipal é ato do poder público. Beleza, galera? Se entenderam isso, para me dar um feedback, bota um joinha aí, só para eu poder ver se vocês compreenderam isso que eu acabei de explicar, por gentileza. Grande Tiago. Vê assistir uma aula de constitucional, Tiago? Como é que tá o nosso Bicas aí? Taitson.
Pô, ninguém botou joinha, então porque ninguém entendeu nada. Ah, obrigado, eu vi que vocês entenderam. Show de bola. Deve estar com delay, né? Porque eu pedi o joinha e veio depois. Mas beleza. Estou continuando aqui. Aí é o seguinte, Márcio, e uma lei municipal? Só a DPF? No Supremo, só a DPF. Agora, temos que lembrar que existe a ADI estadual. O que é a ADI estadual? Ação direta de inconstitucionalidade, que vai ser proposta no Tribunal de Justiça Estadual. A ADI estadual, ela vai ter como parâmetro a Constituição Estadual e as emendas constitucionais estaduais, ou seja, o bloco da constitucionalidade do Estado membro, Constituição de Minas, São Paulo, Rio, etc. E quem é o guardião da Constituição Estadual? Ele é o guardião da Constituição Estadual. E qual é o objeto possível de uma ADI estadual? Lei municipal e lei estadual. Você desce um degrau em relação à federal. Então, é possível uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei municipal, que tenha por objeto uma lei municipal, só se for no TJ. Só se for no TJ. Ou seja, essa lei municipal violando a Constituição Estadual. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, e aí, respondendo a pergunta aqui da... Cadê da Natália? Não, da Débora, que falou sobre o princípio da subsidiariedade. E também, abraço para você também, Tiagão. Grande abraço, cara. E aí, o que acontece aqui é o seguinte, olha só, se você parar para analisar, eu fiz até um gráfico disso em sala de aula, o objeto da ADI, ele acaba englobado pelo objeto da DPF. O que eu quero dizer com isso? Lei e ato normativo federal e estadual também podem ser objeto da DPF. Aí você vai me perguntar assim, poxa, Márcio, mas qual que eu vou usar, ADI ou a DPF? E aqui entra em cena o princípio da subsidiariedade. O que é esse princípio? Adriana, grande Adriana, tudo bom? Gustavo, tá, galera que veio aqui pegar, a Livinha veio aqui pegar uma aula de constitucional, show. Então o que acontece? A DPF, ela é regida pelo princípio da subsidiariedade, ou seja, eu só posso usar a DPF se não couber uma outra ação que tenha a mesma potência, o mesmo efeito, a mesma capacidade de produzir resultados. Então, se eu tenho uma lei federal, ou uma lei federal, ou uma lei estadual que está violando a Constituição Federal, o que eu proponho? Uma ADI ou uma DPF? Pelo princípio da subsidiariedade, eu tenho que propor uma ADI. Por quê? Eu tenho uma ação tão potente quanto a DPF, que é a ADI, então eu tenho que usar a ADI e não a DPF. Quanto a isso é tranquilo. Agora, se eu tenho uma lei municipal, o que eu vou propor? Uma ADI ou uma ADPF? Aqui é um ponto interessante. Por quê? Se essa lei municipal está violando a Constituição Estadual, apenas a Constituição Estadual, ou seja, ela não viola a Constituição Estadual e a Federal, está violando só a Constituição Estadual, só cabe a ADI estadual. Então eu vou propor contra essa lei municipal uma ADI estadual. Agora, se essa lei municipal está violando apenas a Constituição Federal, o que eu tenho que analisar nessa lei municipal? Se o ponto que ela viola na Constituição Federal é ou não um preceito fundamental. Se o ponto que ela viola na Constituição Federal não for preceito fundamental, não vai caber a DPF. Agora, se o ponto que ela viola na Constituição Federal for um preceito fundamental, aí caberá uma DPF no Supremo Tribunal Federal. Mas calma lá. Eu tenho aqui as seguintes situações. Primeira, valeu pelo joinha, galera. Primeiro, lei municipal que está violando a Constituição Estadual apenas, o que pode caber? ADI estadual. Lei municipal que está violando a Constituição Estadual, mas viola a Constituição Estadual numa norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Bom, neste caso, o que vai caber? ADI estadual.
Beleza? Mesmo se essa norma de repetição obrigatória for um preceito fundamental. Então, se eu tenho um preceito fundamental que está na Constituição da República, repetido na Constituição Estadual, e a lei municipal viola essa norma da estadual, e, consequentemente, porque ela é uma repetição da Constituição da República, também viola a Constituição da República, o que cabe? A DI estadual. Por quê? Porque eu tenho um remédio tão potente quanto para retirar aquela lei municipal do ar. Agora, se a lei municipal, e por que só cabe, por que vai caber a DI estadual? Por causa do princípio da subsidiariedade, beleza? Agora, se a lei municipal está violando apenas a Constituição Federal, e neste caso viola uma norma de preceito fundamental que está apenas na Constituição Federal, porque não foi repetida na Constituição Estadual, está violando só a federal num preceito fundamental, aí vai caber a DPF. Por quê? Porque eu não tenho outra ação tão potente quanto para tirar, expurgar do ordenamento jurídico essa lei municipal. Galera, então, o princípio da subsidiariedade, o que vai significar? Eu só uso a DPF quando não couber outra ação que tenha a mesma capacidade em termos de resultado, em abrangência de resultado, para expurgar do ordenamento jurídico uma norma violadora da Constituição da República em um preceito fundamental. Ainda no princípio da subsidiariedade, raciocine comigo, não cabe a DI quando a lei é anterior à Constituição. Beleza? Agora, se essa lei anterior à Constituição estiver violando uma norma de preceito fundamental, eu não tenho outra ação para expurgá-la do ordenamento jurídico. Então, consequentemente, qual que vai sobrar apenas? A DPF. Então, a subsidiariedade é isso. A subsidiariedade só posso usar a DPF se não tiver outra opção. Se eu tiver a opção da ADI estadual ou da ADI federal, é essa que eu vou ter que usar. E deixo a DPF de lado. Não tem outra opção, Márcio? Aí eu vou usar a DPF. Entenderam o princípio da subsidiariedade? Quem entendeu, manda um joinha aí só para eu ter um feedback do entendimento de vocês. Minha prima, Ana Lúcia, desse chá de constitucional, Ana Lúcia. O outro primo toca, né? Ele canta música sertaneja, né? Eu não, eu só falo de constitucional. É porque eu botei status só para amigos. Tá, Mayara? Eu vou ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Os joinhas estão chegando, então acho que estão entendendo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu não sei se eu consigo mudar a configuração. Não consigo mudar a configuração no meio da transmissão, Mayara. É porque tá só para amigos. Bom, quem mandou não ser meu amigo? Né? Se fosse meu amigo, meu coleguinha de Face, estava aí assistindo, mas não é meu coleguinha de Face. Eu botei só para amigos. Moçada, boa, show. Valeu, Mariana. Meu amigo Diego. Letícia. Moçada, ainda dessa toada aí da DPF, lembrem sempre do seguinte, é importante diferenciar casos de não recepção de casos de inconstitucionalidade. Por quê? Primeiro, no Brasil, nós não trabalhamos com a inconstitucionalidade superveniente. A gente já sabe disso. O que é inconstitucionalidade superveniente? É aquela norma que surge constitucional e aí por uma mudança de Constituição ou por uma emenda constitucional, aquela lei que era constitucional se torna inconstitucional. Ela supervenientemente se torna inconstitucional. Ela era constitucional e passa a condição de inconstitucional. No Brasil não é o que prevaleceu, tá? Tanto no Supremo quanto na maioria da doutrina. Na verdade, a doutrina só está repetindo isso, mas não vou entrar aqui em detalhes. Legal. Então, no Brasil, nós só trabalhamos com um conceito de inconstitucionalidade, a inconstitucionalidade originária. Dentro desse aspecto, somente a inconstitucionalidade originária. Ou seja, a lei, quando criada, ou ela está de acordo ou em desacordo com a Constituição. Por isso que não dá para considerar inconstitucional leis anteriores à Constituição.
As anteriores à Constituição serão recepcionadas ou não recepcionadas. Porque, do contrário, elas seriam constitucionais e passariam à condição de inconstitucionalidade. E nós não trabalhamos, pela maioria da doutrina, em STF, com essa doutrina aqui da inconstitucionalidade superveniente. Então, a inconstitucionalidade ela será sempre originária. No momento do nascedouro da lei, ou ela nasceu de acordo com a Constituição, ou ela nasceu em desacordo com a Constituição. Das duas, uma. Então, para a gente aqui não tem essa possibilidade. Surge constitucional e se torna inconstitucional. Não. Beleza? As normas anteriores, então, não serão o quê? Recepcionadas. Foi o que aconteceu agora com o dispositivo do Código de Processo Penal, que previa a condução coercitiva, e o Supremo Tribunal Federal simplesmente disse, não, essa norma não foi recepcionada pela Constituição de 88. Observa, o Supremo não declarou a inconstitucionalidade, ele declarou que ela não foi recepcionada. Ela é anterior à Constituição, então ela não está na condição de inconstitucionalidade. Ela foi declarada, então, que não recepcionada. E não recepção, como nós sabemos, é um caso de revogação. Então, a norma não recepcionada é uma norma que foi revogada. Então, o que o Supremo disse nessa decisão, basicamente, que essa lei da condução coercitiva, esse dispositivo do Código de Processo Penal da condução coercitiva, ele foi revogado pela Constituição de 88. Ponto. É isso. Ah, Márcio, mas quando é inconstitucionalidade, é revogação? Não. Quando é inconstitucionalidade, o caso é de invalidade, nulidade. A revogação trabalha no campo da existência. A inconstitucionalidade trabalha no campo da validade. Beleza, galera? Tranquilo? Fiquem muito atentos ao seguinte. Olhem sempre a data do parâmetro e a data do objeto. E o parâmetro pode ser a Constituição toda, todo o andar constitucional novinho, como foi lá em 5 de outubro de 88, ou pode ser por emendas constitucionais. Então, se vem uma emenda constitucional hoje, dia 19 de junho de 2018, e essa emenda modifica a Constituição e, consequentemente, uma lei de 2015, que até então estava de acordo com a Constituição e que, em virtude dessa emenda, deixa de estar de acordo, não é inconstitucionalidade. É o quê? Essa lei foi revogada, não foi recepcionada. Beleza, galera? Tranquilo? OBS. Seria impossível uma emenda hoje, no dia 19 de junho de 2018, porque nós estamos em intervenção federal no Rio de Janeiro e durante a intervenção não podemos ter emenda à Constituição, artigo 60. Como nós sabemos, parágrafo 1º proíbe, são limitações circunstanciais, a malfadada intervenção, gastação de dinheiro público do doutor Michel Temer. Queridos, dúvidas, deem joinha aí para saber como é que tá, como é que não tá. Me deem um feedback aí, por favor, tá? Sobre a intervenção da recepção e não recepção. Alguém quer perguntar? Dá um joinha aí se entenderam. Ok? Se não entenderam, manda aquela carinha bravinha assim, que tem aí no Face agora. Só não vale a omissão. A omissão é não mandar nada. Vocês não estão mandando nada. Ou a carinha bravinha, ou a carinha que entenderam. Eu estou confirmando algumas amizades aqui. Parece que a galera chegou agora, né? Bom, acho que é isso. Boa. Show de bola. Show de bola. Não estou conseguindo botar essa live pública. Alguém sabe aqui como é que eu faço? Estou tentando. Mas eu acho que não vai ter jeito, não. Moçada, manda dúvida aí. Manda dúvida aí para mim.
Não? Sem dúvidas? Alda. Diegão. Vamos lá, moçada. Manda dúvida aí pra mim. Vai. Terceira semana jurídica do ABC? Fala pra mim, Raquel, o que é isso? Abri o link aqui, vou descobrir. Ah, bacana, hein? Bacana, Raquel Rocha. Raquel foi minha aluna do IOB? Jefferson está pedindo para eu falar sobre os efeitos da proibição da condução coercitiva para o processo na prática. Ah, não, desculpa, Raquel. Confundi, foi mal. A Raquel é minha aluna, pô, da Estácio. Tem muita gente reclamando da privacidade da live. Eu vou encerrar essa e vou fazer outra pública, tá bom? Vou encerrar essa, faço outra pública e volto conversando com vocês. Espera só um pouquinho.